O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para ele e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde e ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje celebrando o 2º domingo do tempo comum. Depois de nós termos passado pelo tempo do Natal, o Natal que gosto sempre de recordar isso nesses dias, para nós cristãos não é um dia. Para nós cristãos o Natal é um tempo litúrgico, composto de 5 festas. O dia do Natal, a festa da Sagrada Família, a solenidade da Santa Mãe de Deus, a Epifania, e esse tempo do Natal termina com a festa do batismo de Jesus, que foi segunda-feira passada. Terminou-se o tempo do Natal, nós entramos no tempo comum. Não tem primeiro domingo do tempo comum, tem primeira semana do tempo comum. E já começamos agora no 2º domingo do tempo comum. O tempo comum é o tempo do cotidiano, da vida miúda. A liturgia quer nos lembrar, por meio deste tempo litúrgico, que mesmo no nosso dia a dia, no arroz com feijão, naquilo que é o comum de cada dia, Deus está sempre presente na nossa vida. Por isso que a igreja ela veste o verde, para lembrar a esperança do Deus conosco, a esperança do Deus presente no meio de nós. Mas hoje, as leituras que nós ouvimos vêm nos falar sobre um tema, e é aqui que eu quero concentrar a minha homilia, depois desta introdução. Hoje as leituras nos falam sobre vocação. Vocação. Esses são os temas que as leituras hoje nos trazem. E vocação não tem a ver só com quem é religioso, ou quem vive uma vida missionária, como é o nosso caso. Vocação, vocês vão perceber, pelo menos essa é a minha esperança, que ao longo da homilia, fique cada vez mais claro que vocação tem a ver com todos nós. Todos nós que aqui estamos, nós temos uma vocação, nós temos um chamado. Porque ninguém veio para esse mundo para viver sem finalidade. Em outras palavras, a nossa vida não é uma vida à toa. A nossa vida não é uma vida, não é algo por acaso. Se Deus nos colocou aqui, se Deus nos deu o dom da vida, é porque há uma finalidade de salvação. Há uma missão que nós temos que cumprir aqui. Há um lugar nosso que nós temos que encontrar. Então, vocação diz respeito a todo mundo. Primeira coisa, então, que eu gostaria de lembrar sobre vocação, dentre tantas coisas nós podemos dizer dela, nós podemos dizer que é a maneira como Deus chamou e nos capacita para ser dom para o outro. Guarde isso. Primeira coisa. É aquilo que Deus nos chamou e que Ele vai nos capacitar para a gente ser dom para o outro. Vamos trazer isso aqui para nós entendermos melhor para a nossa vida. Deus chama uns ao ministério ordenado. Deus chama outros à vida religiosa. Deus chama outros à vida missionária. Deus chama outros
Há uma vocação laical se casando, constituindo família. Então é Deus que chama. E é Deus, ao mesmo tempo que chama, nos capacita para ser dom para o outro. Ou seja, eu como padre, vivendo a minha vocação, eu tenho que ser dom para a comunidade, para a igreja. Como? Me doando, desgastando. Eu vivo para isso. Eu vivo para celebrar os mistérios, para a missa, para confessar, para dar direção espiritual, para visitar, para dar unção dos enfermos. Minha vida é para isso. A prioridade dela tem que ser essa. Quem é missionário tem suas prioridades. Quem é religioso tem suas prioridades. Quem é casado tem suas prioridades. Mas ninguém vive para si. Isso aqui é o grande ensinamento da vocação. A vocação é o dom de Deus que nos tira de nós mesmos. A vocação é o dom de Deus que nos arranca do nosso egoísmo. Porque um chamado, uma vocação, ela sempre nos leva a ser para o outro. E aí onde está o mistério de Deus? Quando a gente sai de nós mesmos por causa de um chamado de Deus, buscando se fazer dom para o outro, aquilo nos realiza. A gente se encontra. A gente é de verdade feliz. A gente às vezes está cansado, mas a gente está feliz. Está com aquele sentimento de paz, de dever cumprido. Por exemplo, o esposo que depois de um dia cansativo de trabalho, por amor à sua esposa, por amor aos seus filhos, para o bem da sua família, ele está cansado no final do dia, mas ele está realizado. Cumpri com a minha missão de hoje. Cumpri com o meu dever. O padre, depois de um dia, às vezes, de celebrações, de confissões, cansado, mas feliz, porque cumpriu com a sua missão, cumpriu com o seu dever. O missionário, que às vezes tem que viajar para longe e se desgastar nas viagens e chegar lá, cumprir, ele volta para casa cansado, mas feliz, realizado, porque viveu a sua vida como um dom, como uma vocação. Vocação é isso. Deus chama e Deus capacita para quê? Para nós sairmos de nós. Quem se fecha em si mesmo, mata a sua vocação. Quem se fecha em si mesmo, por mais que queira ser feliz, por mais que vire piruleta para ser feliz, nunca vai ser feliz de verdade. Porque a felicidade não se constrói. Eu e você não temos o poder de nos fazer feliz. A felicidade é uma consequência, é um fruto de quê, padre? De uma doação, de uma vida entregue, de uma vida vivida com sentido. Partindo disso, dessa introdução sobre vocação, vamos agora pegar um pouco das leituras, porque aqui nós podemos então nos perguntar, o que eu faço então para viver, padre, já que todo mundo tem uma vocação, independente de qual seja. Existem 3 tipos de vocação, tá? Ministério ordenado, vida laical e vida religiosa. Esses são os 3 tipos de estado de vida. Dentro desses estados de vida, você tem as condições de vida. Tem gente que está solteiro, tem gente que é viúvo, tem gente que é casado. Então, são as condições de vida. O que eu faço, então, independentemente do meu estado de vida e da minha condição de vida, para viver o chamado, a vocação de Deus, para fazer da minha vida um dom para o outro, e assim encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade? Perceba, primeira coisa, o Evangelho de hoje coloca o chamado dos primeiros discípulos, certo? Vamos recapitular o Evangelho. Jesus passa de boa lá, tranquilo, e aí o João Batista, que estava preparando o caminho para Jesus, percebeu, a missão dele terminou aqui. Ele viu Jesus e disse, tinha uma galera lá seguindo ele, né? Mas eu não, é ele agora, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguns discípulos, os primeiros discípulos, viram que era Jesus, só que não conheciam Jesus. Eles foram porque João Batista apontou. Imagina você chegando perto de alguém, que alguém que você conhecia indicou, mas você não conhece aquela pessoa. Você chega ressabiado. Esse é mais ou menos o sentimento dos discípulos. Chegando, mas chegando com cuidado, pisando em ovos. E aí Jesus, de repente, porque Jesus lê os corações, Jesus lê as consciências, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele foi na veia, como a gente diz. Ele foi no mais profundo do âmago da alma dos discípulos. Olha como é que Jesus começa a conversa. O que vocês estão procurando?
O que procurais? Parece uma afronta, né? Mas é uma pergunta profunda. O que vocês estão procurando? Aqui está a primeira coisa para nos ajudar a viver a nossa vocação. Não tem como você e eu nos encontrarmos na nossa vocação se nós não soubermos o que nós estamos procurando. Se nós não soubermos para onde nós queremos ir. Quem não sabe para onde ir, já diz Alice, é Alice no País das Maravilhas, que todo caminho serve. Ou seja, se é para o céu, se é para ser mais perto de Deus, para estar mais perto de Deus, é isso aqui que é o anseio mais profundo do meu coração. Porque, felizmente, meu povo, boa parte das pessoas não é isso. Tem gente que está na vida, está correndo, está batalhando, mas a procura está errada. Tem gente que está procurando o quê? Riqueza. Riqueza é bom, é necessário, mas se ela se tornar Deus, ela não vai dar felicidade. Tem gente que está procurando, mas não é Deus, não é a sua vocação, não é a vontade de Deus, está procurando prazer. Vai numa rave, vai nas baladas da vida, vai nos bailes funks que tem por aí, você vai ver uma busca de vivência de prazer desordenado. E a pessoa acha que aquela noite ela vai extrapolar e que ela vai viver o paraíso. Não vai. No outro dia ela vai estar vazia, pior do que estava antes. A procura está errada. O que procurais? Porque depende do que nós procuramos, nós nunca vamos nos encontrar. A gente só se encontra se a gente procura da maneira certa, no lugar certo, com a pessoa certa, do jeito certo. Se a gente não souber o que nós estamos procurando, nós vamos ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Resultado, a gente nunca se encontra na vida. Jesus se encontrou com os discípulos. Mas Jesus, se encontrando com os discípulos, fez os discípulos se encontrarem com eles mesmos. Vocação é o encontro com Deus e o encontro conosco mesmo. Sem autoconhecimento não tem vivência de vocação. Para viver uma vocação, eu me encontro com Deus, eu tenho que crescer no conhecimento de Deus e no conhecimento de mim mesmo. Se eu não tenho coragem para olhar para a minha vida e dizer, Senhor, aqui é a minha miséria. Senhor, aqui é a minha dificuldade. Senhor, Tu sabes o meu coração, a minha busca é essa. O meu anseio é esse. Senhor, se é Teu, ajuda-me a viver. Se não é Teu, transforma, muda. Isso é um autoconhecimento. O que nós estamos procurando? O que move a tua vida? O que faz você correr para cima e para baixo, levantar de manhã cedo? Padre, se eu não trabalhar, eu não como. Certo, todo mundo é assim, meu filho. Mas, e por trás, o que mais? Em última instância, o que dá sentido à tua vida? O que você busca de maneira mais profunda? Porque isso aqui que vai mover as nossas decisões. Jesus é sábio. Ele é o mestre, Ele é o Senhor. Ele sabe o que perguntar para arrancar o que precisa ser arrancado. Ele revela Deus a nós e revela nós a nós mesmos. Ele nos leva a encontrar a verdade de Deus e nos leva a encontrar a verdade sobre nós mesmos. O que procurais? Sem respondermos essa pergunta de maneira sincera, a gente não se encontra na vocação. A gente vai levando a vida. Vai cantando Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você vai querendo ser o Senhor da vida, a vida te escravizando, mas Jesus não é o Senhor. O que procurais? Essa é a primeira provocação que a liturgia de hoje nos faz. Padre, eu quero sucesso, eu quero poder, eu quero mandar nas pessoas, eu quero controlar, ter poder e prazer. As três tentações. Prazer, o ter e o poder. Não, tudo bem. Se o poder fosse para ser vivido como, mas de fato vivido como serviço, não desculpa, hein? Beleza, é legítimo, mas só isso aqui não basta. O que você procura com isso? O que procurais? Depois Jesus, continuando o Evangelho, tem um outro elemento que nos ajuda a viver as nossas vocações. Repito, independente de qual seja. Se é o estado de vida do matrimônio, se é o ministério ordenado, aliás, se é a vida laical, se é o ministério ordenado ou se é a vida religiosa. Os três tipos possíveis de vocações, de estados de vida e dentro dele as condições de vida. Esse procurar, o que nós estamos procurando, nos coloca
na porta do discernimento. Esse discernimento tem que ser aprofundado. E aí vem o segundo passo. Para a gente se encontrar em Deus, nunca a gente pode fazer sozinho. Ou seja, essa pergunta, o que nós procuramos, ela não pode ser respondida só por a gente. E as leituras de hoje nos provam isso. Quer ver? A primeira leitura. O Samuel aprendeu a ouvir Deus sozinho? Sim ou não? Não. Ele precisou de quem para aprender a ouvir Deus? Tá melhor. Do Eli. Os discípulos perceberam que Jesus era o Cordeiro de Deus sozinhos? Precisou de quem? Isso, do Joãozinho, João Batista. Então, aqui as leituras nos ensinam que vocação é vivida com a ajuda de alguém. Mas atenção, hein? Não é de qualquer pessoa. Não vai no teu amigo de bar, que não vai saber, provavelmente, não desprezando teu amigo de bar, mas não vai saber, provavelmente, te aconselhar sobre isso. A amiga, vem aqui, tem um babado para contar para você. Não, na hora de fazer a unha, não é hora de você discernir vocação. A vocação tem que ser discernida no lugar certo, com a pessoa certa. Ou seja, aquelas pessoas que você vê que tem uma busca de Deus que vai te ajudar de algum jeito. Por exemplo, vai numa direção espiritual, procura um confessor, mesmo que não seja padre, procura um acompanhante vocacional para perceber melhor a vontade de Deus para a tua vida. Discernimento nunca se faz só. O discernimento do cristão se faz aonde? Se faz na igreja. Se faz na igreja. É a igreja que faz, o discernimento é pessoal. A decisão é pessoal, mas é feito na igreja. Procurando ouvir a igreja. Pegando ali e aqui e percebendo onde está a vontade de Deus. Se o grande Samuel precisou do Eli para ajudar ele a perceber a vontade de Deus, se os primeiros apóstolos precisaram de João Batista, eu e você, os bonitões, vamos precisar? Evidentemente que nós precisamos. O universo não gira em torno de nós. A gente é mais um grãozinho no meio de um monte de areia. Nós precisamos de outras pessoas para nos ajudar no discernimento vocacional. E terceiro e último, para vocês não cansarem, porque afinal de contas é domingo, a gente vai ter que fazer a macarronada ainda depois. Terceiro e último elemento que nos ajuda a viver, a nos encontrarmos na nossa vocação, é deixar Jesus ser o mestre. Deixar Jesus ser o mestre. Deixar Jesus conduzir. Porque assim, na maioria das vezes a gente quer ser o mestre. A gente, no fundo, a gente sabe que tem que ser discípulo, mas em boa parte do tempo a gente tem dificuldade de ser discípulo. Porque o discípulo é a condição de ouvir, de aprender. O discípulo ele tem que reconhecer que ele não sabe, que ele precisa aprender. Tem que deixar Jesus ser o mestre na vida. Os discípulos, quando Jesus disse, o que procurais? Aí a resposta deles é meio esquisita, né? Mas o evangelho ali tem uma mensagem teológica. Onde moras? Não responderam nada, já foram perguntando onde Jesus morava. Jesus, vem e vê. Vem cá, garoto, faz a experiência. Vocês só vão descobrir o que vocês estão procurando e experimentando. Padre, tem gente que falou que a minha vocação é isso. Tem gente que falou que a minha vocação é aquilo. Mas você não caminhou para nenhum lado, como é que você vai descobrir? Não tem jeito. Você tem que ir ver. Você tem que fazer a experiência. Aberto a Deus, aberto no discernimento, com acompanhamento. É a experiência que vai dar o discernimento. Padre, eu tenho vontade de ser padre. Aí tudo bem, passa a vida toda tendo vontade, mas nunca chegou na porta do seminário. Eu tenho uma vontade de casar e constituir família, mas aí não faz tua parte não reza pedindo que Deus prepare uma pessoa e vai vivendo a vida para você mesmo. Deus não vai encontrar espaço. A experiência, o caminho. Vem e vê. Onde moras? Vem e vê. E detalhe, os discípulos foram e permaneceram. Então a vocação para ser vivida, nós precisamos permanecer na presença do Mestre. Às vezes a gente até começa bem, mas depois, como a gente vai relaxando, nós começamos já a achar que estamos dominando, a gente vai se afastando do Mestre. As vocações começam a se desgastar.
É assim que começa, assim que é a ruína de muitos matrimônios. Às vezes começaram com tudo, apaixonados, e rezando, e terço, e novena, aí casou, aí começa a passar os anos, o cotidiano, né? O tempo comum. Aí vai se esquecendo, vai tirando Jesus de seu mestre, o matrimônio vai rachando aos pouquinhos. Começamos em Deus, mas a gente não está permanecendo. Opa, precisamos voltar. Mesma coisa pode acontecer com o padre. Mesma coisa pode acontecer com o missionário. Não basta apenas começar em Deus. É preciso lutar para permanecer nele. Ele é o mestre. Ele tem sempre que orientar. Sem ele nós nos perdemos. Sem ele nós nos confundimos. Por isso que ele possa confirmar a vontade dele nas nossas vidas e nos ajudar a abraçá-la com um coração generoso. Que assim seja.